Hola, hola, Andrea. Buenas nit, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas por estar aquí, por acompanyar-nos. Avui tenim una sessió de música bastant particular, xerrada i música. Ja la setmana passada va estar la música i el ball, no? En todo su apogeo. I, bueno, avui, normalment el cicle de concerts que fem aquí a Casa Amèrica tenen una part de possible xerrada o de possible diàleg i avui tindrem una xerrada on farem com al·lusió a les músiques que tenen a veure amb la xerrada. Quisiera hacer una muy breve presentación de por qué estamos hoy aquí, porque de algún modo el trabajo que la comunidad musical y cultural que nos relaciona con Yabú hace muchos años aquí, nos acerca por la manera de entender las músicas tradicionales en América Latina y también aquí en Cataluña, que no es solamente un espectáculo que se puede vivir un día en un teatro o en una plaza, sino que es un trabajo comunitario, es un trabajo constante y de algún modo poder acompañar el trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo con el Festival de Cerella y ofreciendo un espacio para reflexionar y para encontrarnos días después que haya sucedido, nos parecía muy interesante y muy rico, ¿no? Como dar también este espacio. Y bueno, presentaré a Adriana Cordero, que ella es periodista. Ella conducirá un poco la sesión con Negadesa y con Yabú. Y bueno, ella es periodista y bueno, se ha ido acercando al mundo de la música, al mundo del audiovisual. Y bueno, nos hemos encontrado antes, en otras ocasiones, siempre alrededor de la música. Y bueno, quiero agradecer vuestra presencia. Tendremos la conversación y después una ronda de preguntas que haremos también con el micrófono, porque estamos registrando un poco la charla y así las preguntas y respuestas las podemos ver y escuchar después. Muchísimas gracias y ahora, haremos traducción un poco al mismo tiempo para irnos entendiendo todos y todas. Muchas gracias. Hola, sí. Gracias, Pedro, gracias Casa América por acogernos hoy aquí. Y nada, bienvenidas, bienvenidos. Y nada, hoy nos reunimos aquí para tener una charla con Negadesa y con Yabú Morales. Voy a hacer una breve presentación de las dos y luego vamos a hablar un poco de los desafíos de ser madres artistas con la música, la cultura popular brasileña y vamos a abrir también a preguntas. ¿Vale? Pues nada, Negadesa es una compositora, percusionista y cantante de Pernambuco. Y ella es la tercera generación, una de las principales representantes de la tercera generación de una familia de gran renombre del coco de roda, que es una manifestación centenaria de Brasil, de la cultura popular de Brasil. Y luego ella nos puede explicar un poco más qué es el coco de roda. Pues su abuela es Selma do Coco. Selma do Coco es una de las grandes referentes de coco de roda, ahí de Pernambuco. Y su madre, Dona Aurinha do Coco, que empezó con la música erudita y luego siguió por el coco de roda, pues también es una gran referente, es una fuente de inspiración y admiración por muchos músicos e investigadores de la música tradicional de Brasil. Pues Negadesa tiene más de 30 años dedicándose a la música tradicional y ella es un referente de las mujeres negras en Brasil.
Pues ella combina la vida artística con la vida familiar y con su hijo. Entonces vamos a hablar un poco de eso también. Pero ella intenta volcarse su actividad cultural y artística, aunque es bastante difícil, ¿no? En la actualidad, pero bueno, con todos los desafíos, ella puede lograr muchas cosas. Pues tuvimos el gran placer de recibirla en el Festival Sereia, Festival de Forró y Cultura Popular, que ocurrió aquí en Barcelona del 3 al 5 de febrero. Algunos de vosotros me suenan de habernos visto ahí. Fue un fin de semana muy intenso de bonitas manifestaciones culturales. Negadesa pudo ofrecernos un workshop muy bonito y luego también participaciones en conciertos por la noche y fue un fin de semana de reunir no solo los brasileños, pero los amantes de la cultura brasileña, no solo de Barcelona, pero de Europa. Mucha gente vino de fuera, que ya es la tercera edición del Festival Sereia. Pues nada, bienvenida Negadesa. Obrigada. Y es la primera vez en Barcelona, ¿verdad? Sí. Sí. Pues aquí a nuestro lado, Jabu Morales, que nació en Belo Horizonte y ya desde los 12 años de edad ya está inmersa en el universo de la cultura popular, de la tradición popular. Pues podemos hablar de capoeira, maracatu, coco de roda, tambor de crioula, Moçambique, Congo. Pues todo eso fueron su escuela durante más de 20 años. Y también le integró diferentes grupos ahí en su ciudad natal, en Belo Horizonte. Y en 2008 llegó a Barcelona para estudiar música moderna y jazz en el Conservatorio del Liceo. Y claro, como ha sido siempre muy inquieta y necesitaba seguir tocando, pues bueno, toda esta movimentación ha podido crear varias agrupaciones. Pues uno de los grupos fue Tambor de Saia, Maracatu Mandacaru, Madame Baião, además de haber colaborado con otros artistas brasileños y aquí de Barcelona también. Pues actualmente, y también lanzó varios discos y actualmente lidera el grupo AIOM, que es un grupo multicultural que fue creado entre Lisboa y Barcelona y que que tiene músicos de Angola, Brasil, Grecia y Italia. Pues AIOM recibió premios como mejor banda y mejor disco en publicaciones internacionales de música, además de haber participado de importantes festivales europeos y ferias de música aquí en Europa. Pues así como Negadesa, pues Jabu también compagina su vida artística con su vida familiar y con sus hijos. Entonces también vamos a hablar sobre eso. Y pues nada, eso ha sido una breve introducción sobre la larga trayectoria de las dos. Y nada, ahora les paso la palabra. Obrigada, nega. Boa noite, Negadesa. Prazer imenso estar aqui com todos vocês. Honra máxima estar aqui, ladeada dessas mulheres maravilhosas. Meu exemplo, linda. Que a gente já se conhecia, eu acho que em outra esfera, em outra geração, e a gente só está se reencontrando aqui. Está muito lindo esse reencontro, né? Um prazer imenso estar aqui com vocês. Habéis entendido, ¿verdad? ¿Ah? Bueno, que es un placer el encuentro, que nos conectamos con la sensación de habernos conocido en otro momento y que está encantadísima. Mira la cara que tiene. ¿Ah? E agora? Pues no sé, podemos hablar un poco si quieres, Sí. un poco sobre coco de roda, explicar un poco la tradición.
Histórias de família. Eu creo que su historia, nega, Sí. su camino es lo más lindo que Sim. E aí vocês vão traduzir. a gente vai traduzir. Eu sou de Olinda, Pernambuco. Nasci em Recife e me criei em Olinda. Sou neta de Selma do Coco, filha de Aurinha do Coco. Nasci no Reduto do Amparo, né, Olinda, Cidade Alta, sítio histórico. E Amaro Branco também. E eu já nasci no Reduto do Coco de Selma, junto com Aurinha, que chega da música erudita e entra no popular quando casa com meu pai. E aí é o momento de eu entrar nessa família. Espera. Bueno, ella viene del ojo del huracán, básicamente, o sea, el epicentro de todo lo que entendemos como cultura de ahí, de esta región, que es Olinda, Pernambuco, y es como nieta de la dona Selma, que es esta señora que pudo divulgar su arte por el Brasil y por todo el mundo y enseñar qué es el coco de roda, y hija de dona Aurinha, que también es una gran exponente de este género musical, y dona Aurinha se casó con el hijo de Selma, y ahí cuando nació Nega ya estaba ahí como muy metida en todo este universo, y antes de caminar ya bailava el coco e já cantava as cantigas de aí. E aí, lá no terreiro da minha avó, aconteciam sambadas de coco aos domingos. Ela era tapioqueira do Alto da Sé. Aí vai ser bronca. Ela fazia tapioca no Alto da Sé e aconteciam as rodas de coco também no Alto da Sé. Que é melhor que aí. Las hacían como cada domingo, como la misa de ahí, hacían las fiestas de coco y su abuela hacía la tapioca, que es como una comida típica de ahí que está hecha de harina de yuca. Y era la tapioquera de la región, y los domingos se encontraban y hacían las zambadas, como la reza. E aí tomou uma proporção tão grande que desceu para frente da casa da minha avó, no Amparo, no Largo do Amparo. E aí as sambadas aconteciam lá, tudo, e através do movimento Mangue, né, com Chico Sainz, que a gente tinha um projeto de fazer na Pancada do Ganzar, que era Selma do Coco, Chico Sainz e Antônio Carlos Nóbrega. Uau! Ensaiamos para esse evento, e ia acontecer no domingo, dia 3 de fevereiro. E aí, quando foi no sábado, dia 2 de fevereiro, Chico faleceu no acidente. Vale, espera. Bueno. Y la cosa creció y tenían planes de hacer como algo con el Chico Sainz. Bueno, hago un breve spoiler. Chico Sainz fue un artista que al principio de 90, ¿no? Empezó a expandir la música que se hacía en el norte para todo el Brasil, como creó una sonoridad muy pionera, que luego ganó un nombre, que es el movimiento Mangue Beach, y esto permitió que esta música llegara en todo el Brasil, y fue como un divisor de aguas, o sea, un artista que cambió mucho el rumbo de la música que antes era como regional, ¿no? Se hacía, se consumía, se fervía ahí, y cómo expandió. Y ellos tenían un plan de hacer algo que estaría Chico Sainz, Selma do Coco y Antônio Nóbrega, que es un artista, músico, también divulgador de la cultura de ahí, que actualmente vive en São Paulo, tiene escuelas y hace cargo de formar a mucha gente con la música de ahí. Ese era el plan para acontecer el domingo 3, y el Chico Sainz se murió en un accidente de auto el 2 de fevereiro, el dia de Iemanjá. Sim. E ele estava indo exatamente encontrar com a gente na Ribeira. Minha avó tocava, estava fazendo um coco, show, e ele ia encontrar com a gente na Ribeira. Uau. Carnaval, fervendo, Olinda e tal. E aí Chico faleceu, enfim, foi aquela loucura, né? Uma agonia. E o projeto, infelizmente, não aconteceu, né? Mas, assim, o movimento Mangue, ele resgatou muitos coquistas, muitos artistas que estavam adormecidos. Vários artistas que faziam sambadas, que visitavam as sambadas da minha avó. E aí, acabou o movimento, continuou a Nação Zumbi, né? Mas, assim, a figura de Chico foi essa figura que deu o boom, né? No movimento dos anos 90, no movimento Mangue,
e resgatando todo mundo lá. E depois disso, a gente foi convidado para participar de um dos festivais importantíssimos de Olinda, chamado Abril pro Rock. E minha avó era minha madrinha também, era tudo comigo. Aí ela olhou e disse: Tu acha que vai dar certo, nega, botar coco no rock? Eu disse: Claro que vai, vamos lá. Então daí foi, né, surgiu todo o boom da história de Selma do Coco, viagens e muitos shows e tal. Bueno, y ahí, entonces esto frenó un poco, ¿no?, lo que estaban planeando, pero impulsionó que hubiera esta comunicación entre los mundos. Y luego, después de esto, invitaron a Dona Selma para hacer un evento muy grande de música ahí, que se llama Abril para el Rock, que es un evento de rock, y su abuela fue y aún le pregunta a Nega: ¿crees que va a funcionar que mezclemos coco y rock? Y sí, vamos, hagamos. Y ahí se empezó a expandir, ¿no?, porque entró en este canal de comunicação nacional. Sim. E aí eram as bandas do momento, né? Era Selma do Coco, Mestre Ambrósio, Comadre Quando, nega? Florzinha. É 90, 92, por aí. E assim, todos os forrós, enfim, chão de chinelo, cascabulho. Mas voltando, né, para a história dos engenhos, de onde minha avó veio. Minha avó nasceu em Vitória de Santo Antão. E ela sempre foi uma mulher muito forte, né? Nascer dessas duas mulheres é muito importante, é muito gratificante para mim. Agradeço ao universo por essa passagem, né, na vida delas e principalmente elas na minha vida. Minha avó contava que nos engenhos lá, ela era assim, né, os pais não queriam que ela fosse para a Sambada de Coco e ela fugia e ia, linda, maravilhosa. Ó. Se você quiser traduzir. Vai, não, calma, eu quero saber o que acontece Ela depois. ia linda. E aí, passa o tempo, aí voinha casa com meu avô, seu José. E ele era caminhoneiro. E aí ele dizia assim: eu não quero, eu vou viajar, eu não quero você em Sambada. Ela disse: tá bom, vá. Assim que ele saía, tchau, meu bem. E lá na época era tipo assim: vamos fazer a casa de fulano, a casa de taipa, que é barro. E tinha a noite do amassa barro para ajeitar o terreiro do chão da Não, casa. isso é muito legal, deixa eu contar. Isso é muito bom. E luego sua abuela era de engenho. Engenho eram as antigas usinas de moler la cana de azúcar para hacer el azúcar. Entonces ahí esta región hay campos que se pierde vista de canas y los engenhos. Y su abuela trabajaba en un engenho y se casó con su abuelo y él era, ¿cómo es caminhoneiro? Caminhoneiro, conducía y cuando se iba de viaje le decía: no ves a los bailes, a las zambadas que no me gusta. Y ella así, y cuando él se marchaba, ella enseguida se iba a las fiestas. Y hacían como estas reuniones, las zambadas de coco, hacían cuando se tenía que construir una casa porque se tenía que nivelar el suelo que estaba hecho de barro. Entonces hacían las zambadas para nivelar propriamente. Estavam aí como bailando para poner bien el suelo. E ela contava que naquela época não existiam instrumentos, né? E, assim, já teriam instrumentos, mas eles não tinham acesso. Já existiam instrumentos, mas eles não tinham acesso na época. Então, era o trupé, que é exatamente o que o coco de Tebei, de Tacaratu, e o coco de Arco Verde fazem, né? O trupé com tamanco. Mas nessa época era pé, chão, barro no pé mesmo, e vamos embora. Pé cheio de barro. E voz, assim como o coco de Tebei. Coco samba dançando no barro e cantando. O Como as lavadeiras. La noche iba con el sonido de los pies en el suelo. Esta era como lo que percutía. Cantaban arriba de esto mientras hacían como para nivelar el suelo y no habían instrumentos. Porque no tinha recurso. Exatamente, para chegar até lá, né? Porque no había recurso, no llegaban ahí los instrumentos. Entonces, como eran pies y voz y swing. E palma. O primeiro instrumento do coco, na verdade, que a gente sempre fala é a clave, né? É a palma. Palma de mão e canto e trupé. Então ela sempre falava sobre isso, né? Sobre força, se juntavam no engenho para fazer cultura popular. Era a liberdade de expressão deles, né? Que acontecia, e assim, os escravos, os índios escravizados,
que através da cana-de-açúcar, dos coqueiros e tal, dos plantios de café, o coco serviu muito para tomar, né, tomar água, comer a polpa, e as quengas também serviam para percutir, né? As quengas. Entonces cogían el coco, cogían la pulpa, tomaban el agua y luego la cáscara, que nega llama quengas, servían para hacer ahí el sonido. Y una pregunta, nega, ¿tenía algo religioso en algún momento o lo que organizaba las rimas y la inspiración eran cosas del cotidiano, o sea, faziam piadas, hacían bromas um com o outro? Na Super verdade, profano e na verdade, o que acontecia nessa época também, assim, né, com os negros escravizados, os índios e tal, que os índios chegaram contribuindo com muita coisa instrumental, inclusive as maracas, né, que a gente tem um pouco do pajé, né, Newton Júnior e tal. E aí, o que aconteciam nessas manifestações culturais dentro desses engenhos, na maioria das vezes, eram dizendo para um fugitivo, ó, se liga, através de cantorias, né? Dançando, assim como o jongo, assim como a capoeira, ó, se liga, o capitão do mato tá por aí, tá por aqui e tal, não sei o que lá. Então, existia sim, né? Porque isso aí já contribui com as questões de África, né? Muita religiosidade que chega, não tem como escapar de jeito nenhum e nem deve. Que a religiosidade está sempre. Minha avó era do candomblé, né? Cresci com vários amigos, assim como o seu Zé Pilintra, que era o mestre da casa, o mestre dela. E assim, tudo linka, né, com a religiosidade, de acordo com cada manifestação cultural e cada casa, né? pero como bueno, explico antes. Decía que está todo mezclado, o sea, que sí que hay la religiosidad, pero como algo inherente o sea, no hay un espacio, ahora soy religioso, como en general suele ser, ¿no? Me voy a iglesia y soy momento cristiano, religioso, y después me voy y ya no tengo más un compromiso con nada que esté arriba de mis impulsos. Ahí tienen la religiosidad como presente en todo momento, y también en el coco solía pasar como en la capoeira, que era el momento en que avisaban y decían a los demás que os estaban buscando, los señores del engenho, cuando había alguien que se huía, alguien en condición de esclavitud que se huía de alguna situación, ahí también avisaban en los improvisos del coco. E aí, pronto. Aí vamos pro primeiro, já vem do engenho, Voinha foi morar no Recife e depois ela mudou para Olinda, para onde aconteceu tudo, né, o boom. E depois das sambadas que aconteciam no Alto da Sé, minha avó foi contratada para fazer o primeiro show com palco, luz e público. Foi um desmantelo sem fim. Não. A gente está acostumada a fazer sambadas, né? Minha avó era muito engraçada. Tem muitas histórias dela. Eu vou escrever um livro, eu quero, juro que eu quero. E assim, quando tira o povo de um terreiro que não tem experiência, né? Eu tinha o primeiro da vida com palco, luz e público. Eu tinha 7 anos de idade, eu estou com 41 ali. Aí foi assim, contrataram Voinha para fazer o show lá em Boa Viagem. Já começa assim, né? Em Boa Viagem, um bairro, né? Zona Sul, pá. Aí bota, aí ela olhou para mim assim e disse: "Você vai tocando ganzá", ela escolhendo o povo a dedo assim. Agora não vai não. Aí fomos eu, meu tio, meu pai e ela. Pense no desmantelo, pronto. Mas enfim, né? Rolou, daí para frente foi tudo maravilhoso. Vamos ensaiar, Voinha, não quero, vai ser assim, eu já faço isso na sambada, então tá tudo certo, a gente vai fazer assim, tá bom, beleza. E aí chega a manhinha, a minha mãe, da música erudita, completamente aquela situação de muita afinação, de muito glamour na voz, dos vocais todos muito afinados, terças, tônicas, quintas, oitavas, não sei o que lá. Aí, manhã chega da música erudita e entra no popular. E aí ela fica muito tempo cantando com minha avó, ajudando minha avó nos shows. Mas chega um momento que ela não aguenta, ela quer fazer o trabalho dela, né?
E eu fiquei no meio, mulher, entre um moído e outro, que era maravilhoso. Eu adorava tocar com a minha avó, que chegava no dia do show, ela dizia assim, e eu dizia, e agora, voinha, quem é que vai? Ela arruma aí as amigas, chama elas aí pra gente fazer. Mas elas sabem a música? Não, a gente aprende na hora, bora fazer, tá tudo certo. Aqui, numa turnê que a gente veio fazer na Alemanha e França, chamei 2 pessoas que estavam na plateia para cantar com minha avó. Bueno, es que van así, ¿no? La cosa se les sale de la vena y tienen la sensación que a todos los demás pasará igual. Entonces, que su mamá se fue a estudiar y luego vino a incorporarse a los conciertos con la abuela y venía de un universo muy distinto en que se aprendió que se puede afinar y hacer arreglos, y la abuela súper instintiva no solía preparar porque le salía enseguida, y nos contaba del primer concierto de la vida que le invitaron a un escenario y ella se subió sin preparar nada y fue como una experiencia. Desmantelo es la palabra que utilizo. Eu não sei o que desmantelo, como foi como um caos. Um caos, uma agonia. E aí é isso, né? Acontece, eu vivi isso com a minha avó, que né, da terra, do barro, aquela coisa, e vivi isso também com a minha mãe, da questão do estudo, né, do conservatório, da voz, afinação e tudo. E eu ficava lá e cá, tocava com as 2, né? E eu entendendo todas as 2, sem dar o meu palpite, o meu pitaco, tudo quietinha, cada um fazia o seu e eu fazia o seu com cada uma. Aí, eu sempre quis estudar. Aí chega o tempo de Naná Vasconcelos. Chega Naná Vasconcelos, me criou. Com 8 anos já fui trabalhar com Naná, que era no Flor do Mangue, que era uma casa que recebiam os adolescentes, né, e crianças para oficinas e tudo. E eu fui adotada, assim, né? Eu vivi na vida de Naná até Naná falecer. Eu fui a última pessoa a estar no hospital. Naná faleceu depois que eu saí 3 minutos depois. Meu pai, meu querido, meu amor. Então, chega Naná no Flor do Mangue. E eu, assim, desde 7 anos de idade, que eu saía correndo com uma com outra, Pan, Naná, mãinha, voinha, tocando, né, já. E eu dizia, mestre, eu preciso estudar, eu tenho que entender como é, né? O senhor é autodidata, mas assim, eu sei que, né, o seu potencial é maravilhoso, mas eu quero estudar. Aí ele olhava para mim e dizia, tá tudo aí. Tá tudo aí. Aí falava baixinho, se estudar, perde o molho. Eu digo, oi? Ele, nada não. Ele era assim, olha a mosca. E assim, né? Conviver com minha avó, maravilhoso. Eu achava massa demais. Com Mainha já era meio tenso. Com Naná era 3 vezes mais tenso. Assim, Tenso? Mais tenso. Não por ele, mas por mim, assim, por estar... Ele nunca chamou a atenção de ninguém. Se passasse uma nota no instrumento direto, ele só chegava, olhava assim e fazia, olha a mosca. Ave Maria, desse jeito. Olha a mosca aí, tá bom. Bueno, esta ahora nos cuenta de la dinámica de la gente que trabajaba. Bueno, para los que no... lo que nos cuenta así, de sus experiencias con 7 años son con personajes que es como el principio de la música brasileña, son los más grandes expoentes y músicos como la Biblia, ¿no? El principio, como percusionista brasileño, el primer nombre que sale es Naná Vasconcelos, como son los creadores de un lenguaje que nutrió y sigue nutriendo la producción musical de Brasil. Y Dona Selma do Coco y Dona Aurinha do Coco. Y ella nos cuenta que vivió con esta gente, ¿no? Que Naná le recomendaba, que ella decía, quiero estudiar por la inquietud que trajo su mamá, ¿no? Quiero entender, aprender. Y él le decía, no estudie, vas a perder la salsa. Como le decía, no, está todo ahí. Y luego lo decía así como más flojito, vas a perder la salsa. Y entonces ella se quedaba en esta dicotomía, que quería estudiar y entender, pero... Não tempo, né? Não podia, não parava. De tocar. Não parava de viajar, não parava de tocar. Oxente. E então era isso, né? E aí, passa o tempo todo, eu não estudei realmente, eu fiz direito, né? Fiz outra coisa. E para estudar direito você tinha tempo? Para estudar direito eu tive tempo, porque assim, foi a minha contribuição que eu podia dar aos mestres da cultura, assim como Galo Preto, como Dona Glorinha do Coco,
Zeca do Rolete, que são mestres que não têm tanto estudo para entender uma lei de incentivo infernal, né? Como Rouanet, como tantas outras. E eu estudei principalmente direitos autorais, porque existia uma luta entre eles, essa música é minha, essa é aquela é minha. Eu digo, peraí que eu vou organizar essa molesta tudinho agora, pera. Aí estudei, passei 5 anos me graduando, depois exame de ordem e vamos embora. E até hoje eu recebo. Galo, aconteceu uma história com o mestre Galo agora há pouco. Chegou um produtor e fez ele assinar um documento, né, para ficar junto e tal, e tudo era a porcentagem maior era desse cara, né? Enfim, tá um BO grande, botamos atrás dele, tá tudo certo. Ele tá arribado, mas a gente tá atrás. Aí, agora o Galo aprendeu, foi um projeto grande, BNDES, o cara passou a mão no mestre. Então é isso. E agora eles, todo documento que eles recebem, nega, Ele manda te foto. manda. Aí agora, eu digo, esse aí nem chegue perto, bota rasgue, bota fora. Não, esse aí tá de boa, mas vamos lá, vamos saber o porquê. Aí vou atrás. Então era essa a minha, por viver com todos eles assim, pela contribuição que eles deram também na minha vida, porque na sambada da minha avó e a dona Jovelina, né, Maninha, dona Cila, dona Célia. Aí as pessoas perguntam, a maioria é mulher. Eu digo, claro, o protagonismo era da gente. Desde do alicerce da minha avó era sempre assim. Era Dona Jovelina, Margarida, Mãe Bete, Dona Cila, Dona Célia, Dona Glorinha do Coco, Ana Lúcia, Beata, as mestras todas do Reduto do Coco, de Olinda. E cadê os homens? Não sei, cadê? Lá em casa andavam as E elas mulheres. cantavam e tocavam? Cantavam e tocavam. Todo domingo a sambada na minha avó, iam todos os mestres para lá, de Olinda. Aí tinha, né, o Galo Preto, Zé Neguinho do Coco, né, enfim, Zé de Teté, os mestres maravilhosos, mas assim, lá em casa o comando era das mulheres. Bueno, finalmente ella fue a estudiar, pero no música, se fue a estudiar leyes para ayudar a esta gente con gestión de su obra. Y se especializó en derechos de autor y hace o sea, presta esta asistencia a todos los compositores, los artistas que conoció, que tienen obras y experiencias de productores que se acercaban y pillaban la gran parte de sus derechos y les roubavam diretamente. E tudo pro bono, não quero dinheiro de ninguém. Esse foi a minha contribuição da vida para eles, por tanta contribuição que eles deram na minha, era o mínimo que eu podia fazer por eles, assim, né? E ajeitar as músicas de cada um, o BC para um, o BC para outro, exceto ou não é, cadê a documentação? É um lererê grande. E é isso, né? E aí chega, não estudei música, né? Conservatório, nem fiz, né, universidade e tal. E aí eu tive Zuri, né? Zuri Ribeiro, meu filho, que com 7 anos, desde criança, todos os instrumentos os brinquedos eram instrumentos, né? E aí com 7, e o pai dele era luthier, construía rabecas, e é rabequeiro também, Fritz Ribeiro. E aí ele disse, 7 anos ele ganhou uma bolsa no Conservatório Pernambucano de Música. Ele disse, e agora, mamãe, o que é que eu faço? Eu digo, veja aí. Veja aí você, né? Depois eu disse, não, foi mamãe que disse. Não, cuide. Aí ele ficou pensando, que ele é desses. Ficou pensando, aí disse, mãe, eu acho que eu vou fazer violino, porque a Rabeca é a avó dele. Eu disse, a Rabeca é a avó do violino. Ele foi me explicar, e é mesmo, minha gente, a Rabeca é a avó do violino. Ele sabe mais do que eu. Aí foi pro conservatório. Hoje em dia, lê tudo, aquele negócio, tudo que dá agonia em mim, nas minhas vistas. Ele está com 12 anos, e Zuri assim, né? É bisneto de Selma, neto de Aurinha, meu filho com Fritz, afilhado de Hermeto Pascoal, né? Neto de Naná e tal. E é assim, aquela doideira. Ele é música, é uma clave de sol, de fá. E ele assim, enquanto as crianças gostam de tela, não sei o quê, ele chega da escola e pega o trombone, a escaleta, o violino, a rabeca, o violão, o ukulele e vai para o quarto. Aí daqui a pouco, mãe, vem cá, traga o pandeiro aí para a senhora me acompanhar numa música que eu acabei de fazer. E ele é desses, assim, um dia eu acordei agoniada, cheia de coisa para fazer. Aí ele olhou assim, tu quer falar? Termina que ele olhou assim. Tá, aí ele olhou assim e disse, a senhora está muito nervosa. Eu vou fazer uma música para a senhora. De tarde, filho de rapariga. Aí saiu, foi pro quarto assim. Depois de um tempo, ele vem cá com o pandeiro para lhe mostrar a música. Tu quer dizer, depois eu canto.
Vai, você vai cantar? Ó, vou cantar a vai. música de Zuri. No, espera, deixa eu contar Vai, para eles conta. entenderem. Bueno, y luego, antes, hablando de las leyes, finalmente estudió y hace este trabajo por retribución a todo lo que ha aprendido y a todo el conocimiento que pudo compartir en estos años. Luego nació su hijo, que hoy tiene 12 años, y a los 7 se ganó una beca para estudiar en el conservatorio de su ciudad. Y hoy toca, su papá, el padre del niño, es luthier de Rabeca, y hoy el niño toca multiinstrumentista, es ahijado de Hermeto Pascoal, creció conviviendo con Ana Vasconcelos, Dona Selma, Dona Aurinha, Nega, su padre, que es el luthier de Rabeca, y que su niño se distrae tocando, o sea, como no tiene una relación, sus juguetes son los instrumentos y organiza sus sentimientos tocando y componiendo. Y nos contaba que un día estaba como un poco nerviosa y él le miró y le dijo, estás muy nerviosa, te haré una canción. Y hizo esta canción. Aí ele disse assim, mamãe, a senhora já tomou o seu café hoje? Aí eu disse, não, por quê? Ele disse, eu fiz uma música do café para a senhora. Eu disse, vai, canta aí. Ele disse assim, você precisa tomar um café para se cuidar e relaxar, pois seus dias estão difíceis demais para superar. Ai, 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 ai. Se o vento soprar, segue a brisa e vai, como o mar que vem, como a onda que vai. Se o sol levantar, vejo o dia azul, manhã traz o amor e um café pra tu. Aí eu Ele disse, compôs aí esta tá valendo. canção. No instante mudou, eu digo, bora, cadê o café? É isso, Zuri Ribeiro. Próximo Sereia. E é isso, né? Engraçado. Nasci, né, Selma, Aurinha, Naná, eu e Zuri somos assim muito conectados, né, com a música e com a história da gente mesmo. É muito lindo assim, né, entender e ter essas mulheres na minha vida é muito especial. Por elas que eu estou por aqui, Zuri também, né? Agora, a hora não pinta nada e que eu cuente minha história, né, minha gente? Come on. Claro que sí, venga. No, pero, o sea, la magia está negra. Yo vengo como yo soy, como yo venía y a mí respingos ya me bastan. O sea, creo que es esto lo que veníamos, ¿no? Mas, después que nació Zuri, sientes, o sea, la dinámica, porque tú creciste, o sea, creo que nunca has dado cuenta, ¿no? Porque estabas tan metida en esto que es como su realidad, crecer en el medio de las zambadas y no era algo que has tenido una experiencia antes para decir, uy, ¿no? Venía de una vida y ahora estoy ahí metida en una dinámica. Tú naciste ya en esto, o sea, como era su normal. Y Zuri también le tocó un poco esto, ¿no? Nació ya. ¿Qué es lo que sientes de cambio en su nega artista? Você está entendendo, né? Tudo que eu tô falando. Porque también algo que es fuerte, que hablábamos con Nega en mi casa, no es fácil ser hija, nieta de alguien, ¿no? Es un conflicto porque naces ya con una carga que no tienes mucha opción, entre comillas, ¿no? O sea, imagínate si Nega se descubre ahí en las leyes y quiere ser una abogada de estas de tacones y es como algo que es un poco, ¿no? Podría haber pasado. Podría. O te descubres que no quiero, o sea. Y esto ya es una dinámica dual, es lindo, eres muy grata, pero también tiene un peso. Y después que nació Zuri, ¿cómo cambió así tu relación con lo que aprendiste todos estos años de su abuela y de su mamá? O sea, este conflicto que nos toca cuando tenemos que algo hacia adelante y ahí nos ponemos a mirar, ¿no? No sé. Então, essa cobrança, né, já vinha eu ainda adolescente, assim, eu sou a única neta que continuo com a música. E minha avó, antes de falecer,
no dia ela estava já molinha, ela teve um problema de saúde, uma queda, quebrou o fêmur e tal, enfim. E foi cuidar dos exames para fazer a cirurgia. Quando ela foi fazer os exames, aí descobriu uma artéria obstruída, um rim paralisado. Só cuidava das pessoas, nunca cuidou dela, né? Cuidou de todos os sobrinhos e netos e tal, e não era aquela fortaleza, né, para todo mundo. E aí, voinha foi, né, ficando molinha. Painho já tinha falecido, era o único filho dela. E ela dizia a mim: eu não estou querendo mais ficar aqui. A gente segurou a onda até ela não aguentar mais. E, enfim, ela estava se entregando mesmo, né? Eu acho que energeticamente, quando a pessoa está. Não estou querendo mais ficar aqui viva? Não quero mais ficar. Não estou mais querendo. Quero para ver quero ficar com meu filho. Eu disse: sim, mas não é a senhora que tem que dizer isso. Tenha calma, não é assim. Eu entendo a senhora, a gente está todo mundo aqui junto da senhora, vamos tentar fazer música. Aí eu consegui carregar mais um pouco, né? Mas aí chegou o momento, no dia que ela faleceu, eu já sentia que ela já estava indo, e eu ia tocar. Eu tinha um show com uma banda que eu trabalho há 23 anos em Pernambuco, e ela segurou minha mão, ainda estava fraquinha, e disse: é com você, não deixa de fazer o repasse. Eu disse: vá na paz, nem se preocupe com isso. Leve isso para as escolas, para dentro da barriga das mães, não deixe a cultura parar, porque senão vai se perder. O que eu repassei, você repasse adiante. Eu digo: só isso, brinquei. Só isso que a senhora está dizendo a mim, né? Tá bom, brinquei com ela e fui para casa me organizar, né? Para ir tocar. E aí, no meio do caminho, meu primo ligou: Daniel, Dega, vovó. Eu disse: vovó já foi, né? Ela disse: foi. Aí vou tocar. Aí o carro da banda chegou lá em casa, eram 12 homens e só tinha eu e a produtora, todo mundo assim, ó. Repercussão no mundo, né, televisão, danação danada. E todo mundo assim, ó. Meu Deus, ela sabe, ela não sabe, ela sabe, ela não sabe. Aí eu entrei na van, digo: ó, o show hoje é pra voinha, beleza? Vamos relaxar, vamos curtir o show de hoje. Amanhã é outro dia, amanhã não sou eu, né? Porque quando diz o corpo chegou, minha gente, que a perna quebra no meio, assim, sabe? Aí fui, o hold chegou. Nega, você quer alguma coisa? Eu disse: eu quero 1 litro de uísque agora. Vamos embora. E aí toquei a noite toda, né? Foi meu momento, todo mundo me acolheu, me abraçou e fui cuidar da vida, né? Cheguei em casa, vamos cuidar disso, cuidar daquilo, né? Velório, esse ruído todo, que é uma tristeza grande. E pronto, e é isso, né? Eu vivi, mas só voltando, quer dizer? Quero dizer. E sua abuela, quando estava flojita e a ponto de partir, le mirou e le pediu expressamente: tienes que mantener esto vivo, tienes que seguir, tienes que divulgar, tienes que enseñar a hablar de esto en el mundo, hablar de esto en escuelas, hablar de esto para las madres, a sus niños en sus vientres. Y es como, porque el papá de Nega fue su único hijo. Entonces la Nega es la única nieta que siguió con esta música. Y es un saber, es tradición oral pura, ¿no? Es como las abuelas enseñan a las mamás y como la magia de la manifestación está un poco ahí, no es algo que se aprende en una partitura o como... Y se quedó con esta responsabilidad de mantener este conocimiento vivo, de enseñar a la gente, de mantener esto presente. Sim, terminou, foi tão rapidinho. E aí, foi o que eu estava dizendo? Diga-me. Ah, do show? Do uísque, aí terminou. Pronto, aí fui para casa, me organizei. E nisso, desde antes de Voinha morrer, já existia aquela pressão. Quando é que você vai fazer seu trabalho solo? Quando é que você vai? Porque eu sempre fui percussionista de todo mundo em Pernambuco, gostava da minha zoninha de conforto ali, eu montava minha percussão, ficava ali tocando, de boa. Minha mãe, quando cantava, na época, ela dizia: vem cantar uma música aqui, menina. Eu dizia: nada. Essa força aí, minha mãe chegava assim, ó, sua aurinha do coque, uau! Eu disse: oxe, vou nada, minha filha. Vou não. Todo vocal cantava, menos eu. Ficava no meu cantinho ali, ó, tocando minhas coisinhas. Eu digo: vá. E assim, sempre tive muito respeito por todos os mestres da cultura popular.
Não é eu chegar porque eu sou filha, eu sou neta e fazer qualquer coisa e chegar e eu tenho um projeto, uma vontade muito grande de ir para o litoral para conhecer os cocos, né? Todas as regiões da região litorânea, né? Pernambuco, Alagoas, Paraíba. E assim, eu vou chegar lá, é um projeto. Isso aí a galera tá precisando de grana mesmo para se manter. Eu não vou chegar lá bonitinha, não, eu sou neta de Sam, filha de Aurinha, vim saber como é aqui. Aí não existe um negócio desse, né? Jamais faria isso. Então é esse respeito que eu tenho, que eu digo a todo mundo. Existem grupos, vários grupos aí de cultura popular. Eu digo certo, mas tu respeita teu mestre, tu cita teu mestre na tua, né, no teu show, nas tuas coisas que tu faz. Presta atenção, roda essa chavinha aí, porque a gente tá aqui por causa deles, bicho. A gente não tá aqui de vacilo, não. Foram eles que trouxeram, então a gente tem que reverenciá-los sempre e respeitar. Aí, quando é que vai sair seu trabalho? Seu trabalho, seu trabalho. Eu digo, Ave Maria. Aí morreu minha avó. E eu trabalho nada, né? Peraí que eu já vou para Zuri. Aí, manhã, no processo de adoecer, não sei o que lá. E aí, eu sempre tive muito contato com o Marco Suzano. Eu estava morando no Rio, estava dando aula no Rio e tal. E Suzano me pegou assim pela roupa e disse: bora gravar agora seu disco. Semana que vem a gente começa a gravar. Vou produzir seu disco e tal. E seremos eu, Carlos Malta, Guilherme G, Luiz Coimbra e você. Produza. Aí, meu velho, fudeu. E agora, moleque? Aí fiquei naquela luta. Aí consegui fazer todas as composições às 8. Eu digo, minha gente, cadê vocês duas que não botam aqui? Bota aqui no papel para me ajudar. Foi vocês que me deram, bora. Aí consegui compor todas as músicas. Meu disco está pronto agora, está saindo. Assim que eu chegar no Brasil, já vai subir para as plataformas. Sou eu. Eu sou neta, eu sou filha, mas eu sou eu. A cara do meu disco está completamente diferente de tudo que eu vivi na minha vida. Está muito mais atualizado, né? Com produção de Marco Suzano, você já imagina o que é que vem. Vai uma coisa maravilhosa. Sei que não vai agradar muita gente, o povo vai dizer, cadê o coco autêntico? Mas tem coco autêntico, tem cavalo marinho, tem o que você quiser imaginar, entender. Está tudo ali. Só não está do jeito que a gente está acostumado a ver, entendeu? Então, essa... Né, vai. Y luego, ¿cómo ella reaccionó con todo lo que aprendió? Cuando no solía cantar con su mamá y su abuela, estaba como siempre tocando percusión, acompañaba a todos los artistas de su ciudad, siempre tocando la percusión. Y un otro grande músico referente en Brasil, que se llama Marco Suzano, que es un percusionista que como cambió la comprensión de pandeiro con un método muy importante en Brasil, se acercó a ella y le dijo, grabamos ya su disco, yo haré la producción, habrán solo los más bombas del Brasil. Y ella se puso a componer y le pedía a abuela y a mamá, cadê? Envíame la inspiración, ¿dónde estáis que os estoy llamando? Y finalmente terminó de componer el disco que saldrá ahora cuando vuelva a Brasil, estará disponible en las plataformas. E aí chega em Zuri, né? Eu descobri que eu estava grávida com 3 meses e meio, tendo acabado de chegar de uma turnê grande com o pessoal lá do Samba de Latada. E eu tocava zabumba. Aí ele fala até nas entrevistas, eu só escutava um buff, buff, buff. Eu disse, essa é tua mentira, menino. A que eu disse a ele, né? E aí, Zuri, eu 3 meses e meio, pari. Uma semana depois, eu tinha que gravar o disco de 50 anos do Trio Nordestino. Estava toda a percussão para eu botar. Eu disse, bora. É o que, doutora? Pode protetor auricular? Pode. Pera. Amarra aqui. Ó, cirurgia, carro, carrinho, peito, tá aqui, bora. Cuida. Fui para o estúdio, ele com uma semana, né, de nascido. Fui para o estúdio, rapando o pau, gravando tudo lá. Ele vinha, mamava, o pai levava ele para o carrinho, ficava lá, vamos embora. Mamar de novo, bora. E assim cresceu na música. Ia tocar, era um desmantelo, deixava o peito aqui, amarrava, botava o peito aqui, ia falar com o povo, o peito derramando, aquela situação. Ser mãe é isso, é desmantelo. Então, ele nasceu nessa alegria, assim como eu, não do chão batido, né, naquela coisa deliciosa que Voinha dizia, tu comia os barros, eu digo, lógico, por isso que eu estou aqui, né, até agora, saudável. E Zuri
era isso, assim, vivia dentro de estúdio comigo, em sambadas, sempre, foi crescendo e já... Cambiaste tu ritmo de trabalho? Hã? Você mudou Ah, sua dinâmica de trabalho depois que ele nasceu? Jabu, eu nem tinha como, Jabu. Assim, eu passei o tempo do resguardo só. Uma semana eu já estava no estúdio, né? Assim, nem foi tanto tempo de resguardo. Porque, assim, aí quando tava, final de semana, ele ficava em casa, deixava o leite, tinha a máquina da bomba para puxar o leite, que a vaca tava pesada. E eu saía de perto dele, e então ficava tudo desmantelado por aqui, porque era muito leite. Então tinha que puxar e deixava, congelava aquele moído e fritia lá, dava. Era isso, assim. E até hoje ele sabe, mamãe, tá tudo bem? Tá tudo ótimo, beleza. Ontem eu falei com ele, eu disse, ó, bom show pra tu. Ele foi tocar. 12 anos, né? Eu digo, massa, foi legal o show, filho? Foi ótimo, mãe. Trombone e tal. É isso, né? Já tá um rapaz, já tá um homem aí ligado o tempo todo. Bora, se ligue. Se ligue que sua avó, sua bisa. Eu tô aqui só de oi. Bueno, no cambió, se enteró que estaba embarazada, ya tenía 3 meses y estaba de gira tocando zabumba. Y cuando nació el niño, tuvo que grabar las percusiones de un disco de 50 años de un grupo también de forró muy tradicional. Y vino con él, o sea que no cambió nunca su ritmo de trabajo, como incorporó también el niño a su dinámica, como hicieron con ella. En distintas situaciones a él le tocó comer barro, al niño solo leche, pero está ahí siempre metido. Y hoy toca, es como un músico, tiene 12 años y toca muchos instrumentos y va a hacer conciertos con su padre. Recién ayer tocaba trombón en un concierto y está ahí como absolutamente... E é isso, né? E várias paradas dessa questão de preconceito por ser mulher, por estar tocando o instrumento, por estar ali, por estar representando. E até hoje, há pouco tempo, eu sempre faço o aniversário de Fernando de Noronha, em Pernambuco. E aí um dos artistas estava sem percussionista. Eu fiz com 2 artistas e esse super semideus, né? Porque tem os semideuses, né? Cheio de frescura. Aí me contratou para fazer percussão para ele. Eu procurei saber da produtora o estilo que ele gosta, quais os timbres que ele não gosta, não sei o que lá. Aí eu estava assim, ajeitando enfim, minhas congas e tal. Aí ele entrou no palco, na passagem de som, e disse: Tu não disseste que era uma mulher que ia tocar isso aí tudinho? Aí eu levantei, eu disse: É o quê, porra? Aí eu já dou meu pinote, sabe? Aí eu já peso. Aí ele se ligou, me pede desculpa, perdão até hoje. Eu digo, mas que bosta tu falasse. Tu calado, estava errado. Mas a gente coloca no lugar com força e moral, assim, sabe? Graças a Deus é respeito máximo que todo mundo tem que ter mesmo, e todo mundo, um com os outros, né? E principalmente os homens, né, bicho? Tem que se ligar mesmo, rodar essa chave que já passou, já era, já foi. Nas minhas rodas do coco, lá no Rio de Janeiro, o protagonismo é feminino. A mulher toca o bombo, ela canta, ela toca o que ela quiser, ela canta o que ela quiser, ela dança na hora que ela quiser, porque o protagonismo aqui é feminino. Como é que eu cresço ladeada de mulheres mágicas, incríveis, e eu não pego isso para minha vida? Claro, sempre, a vida inteira. E é isso que existe. Sempre não deveria nunca ter deixado de existir, nunca. Tantas coisas a gente passou já e ainda é isso. A vida toda, não. Quando eu estou no palco, eu estou ali representando todas as mulheres. Fui convidada, quer dizer, eu vou entrar agora no outro babado forte. Fui convidada de última hora para um festival de Hamilton de Holanda chamado Movimenta. Eu cito os nomes porque eu já fui diretamente, já conversamos, né, e tal, tudo certo. Chamado Movimenta. O festival já estava para acontecer há milhões de anos quando eu fui convidada. Aí eu fui procurar saber o que foi que aconteceu, né? Que só tinha os boy. Era Pretinho da Serrinha, Marcos Suzano, Gabriel Policarpo e Bernardo Aguiar, Pandeiro Repique-Du. E aí me convidaram para fazer. Eu digo, o que foi que aconteceu? Levaram a chamada, não foi? Entendi. Não tinha mulher, não foi? Só vocês, os machos aqui, bonitinho. Tá bom. Cheguei, passei, fiz, né, os ensaios, tudo certinho, no meu canto, quieta. Na hora do show, no meu solo, eu dei uma
preocupada em tudinho, não é maldade. Não era eu apenas que estava ali, estávamos nós, todas as mulheres ali, eu estava representando nós, mulheres, sabe? Porra, de última hora de chamar uma mulher, meu irmão, no festival que só tem macho, e assim aconteceu com Carol Maciel, minha amiga. Pô, amigo, tudo massa. E aí, amigo? Tu tem filhas? Tu tem. Porra, e aí? Qual é a tua? Bora girar, né? Vamos mudar essa bosta. Y ahora hablaba de esto, ¿no? Como aún es un movimiento que recién empieza esta provocación y que aún es muy difícil entrar en el métier, o sea, que veas mujeres instrumentistas, mujeres percusionistas. Nos contaba de una experiencia que fue acompañar un músico, gran artista, y que en el momento que subió al escenario se enteró que era ella, le dijo a la productora, no me habías dicho que era una mujer. Y ella en plan, pero ¿qué me cuentas? Y en otro festival también de Hamilton de Holanda, que es otro gran papa, habían como solo grandes nombres y al final, al último momento, le llamaron a ella. Y ella como, ¿por qué solo al último momento? Y se enteró que es porque les habían como cobrado, ¿no? Como donde no hay mujer en este line-up. O sea, que es como, es real, o sea, es aún algo en desconstrucción, que aún hace falta explicar y decir que hay una preferencia, ¿no? O sea, que no es equilibrado la selección y que es importante que haya esta atención, porque es como muy, se toma por defecto, que ya está y nadie se pregunta, es como que raro, ¿por qué solo hay hombres aquí, no? O sea, hay algo que por nuestras hijas, por la gente, las generaciones que vienen hacia adelante, es importante que empecemos a no tener más tanta paciencia para explicar y decir la importancia. Es como, come on, va. Y solo para añadir, quería decir que, claro, siempre que está en el escenario, pues ella no toca sola, ella toca por todas las mujeres. Es como que es la fuerza de todas las mujeres, de todas las generaciones, ¿no? que le han enseñado, y eso. Entonces en este concierto que ella era la única mujer percusionista, claro, llegó un momento ahí que ella no se reconocía, porque claro, era ella con la fuerza de todas ahí juntas. Entonces eso, intentar, y cuando toca en Río también, ¿no? en Coco de Roda, siempre da protagonismo a las mujeres quieren tocar, quieren bailar, quieren pues cantar, pues siempre les da esta prioridad, ¿no? Que luchar por nuestro espacio. E uma coisa, o sea, esto ahora no es negadeza, es Jabu. En mi laboratorio personal, que tengo 3 hijos, y son 2 hombres y una mujer. Y resulta que ahí en mi casa me permite muchas veces intentar reconstruir un discurso y las cosas que creo, pero contemplando la igualdad y la diversidad, porque por el carácter, mi niña es la que más claro tiene lo que quiere. Entonces, como mi hijo, que es el mayor, ¿no? Que es más sensible, muchas veces como me pregunta, pero ¿cómo hace falta algo que proteja a ella? Mira cómo se protege sola. O sea, me pone estas preguntas que a mí me hacen pensar, ¿no? O sea, yo creo que ahora, por el ser ella y por compartir con mujeres, es un momento en que es importante esta llamada de atención, porque es tan desigual y es tan importante que haya esta intención en el sentido de equilibrar. Y de verdad, o sea, mi sensación como ser humano y como podendo aprender de la dinámica de mis hijos, es que no sea necesario tensión hacia ninguna parte, o sea, que sea el defecto, sea el equilibrio, ¿no? Que no tengamos que explicar y que diferenciar. Y ahora es la única manera de caminar hacia el equilibrio, que haya esta intención y esta no, exigimos, este line-up será solo de mujeres. Hay una parte de mí que es como, no, o sea, no tiene que ser, o sea, tengo simpatía, es natural estar ahí, quiero que estén hace parte, pero a un nivel de una transformación más profunda, yo veo que es importante, ¿no? Que es como un ajuste
y es importante traer y como lembrar, y necesitamos más que nunca los hombres, o sea, que haya una escucha y una sensibilidad y como una percepción da importancia de tener la atención ahí para que luego llegue un equilibrio natural, sano y importante para todos. E com amor, viu? É assim. É. Eu só olho e digo, pode assumir aqui, o bomba é seu, pega aí o que você quiser. Bora. Com o maior amor no coração. Nem sem dor. Aqui o protagonismo é da mulher Yaya. E é isso, minha gente. Passando por várias situações, né, dessa questão, por ser mulher e estar em todo canto. E é muito além de tocar um instrumento, de compor, de cantar. É ter probidade, com a força que eu tenho, que eu aprendi com minhas mestrinas, né? Minha mãe e minha avó. Humildade, generosidade, né? Probidade, amor. Isso é muito além de tocar um instrumento. Né? Respeito. Isso é muito mais importante. Então, essa questão de semideuses, eu não chego nem perto. Tem artistas que eu já trabalhei que são semideuses e eu não gosto, não, porque para mim só tem um mesmo e está tudo certo, né? E isso é linkado em vários, que ramifica em vários deuses, que para cada pessoa, né, simboliza uma figura master, né, uma energia master e tal. E é isso. E eu não chego muito perto. Trabalho, faço meu trabalho, quando a pessoa é gente boa, assim como meu compadre Hermeto, meu ídolo, meu querido amigo, o Naná Vasconcelos, que sempre me ensinou sobre generosidade. Marcos Suzano, são meus mestres, meu pai e meu filho são meus mestres, são homens, são meus mestres, tenho mestres na vida. Né? O pai do meu filho, somos separados, mas é o meu grande guru, meu querido irmão, amigo, Ave Maria, sabe? Mas assim, vamos se ligar, porque a gente temos mestres, mas nós somos, né? Vamos cuidar dessas questões, principalmente. Y del aprendizaje, ¿no? Antes de aprender de la música, cómo aprendió a relacionarse con esto, con reverenciar a sus maestros, y tiene sus maestrinas, su madre, su abuela, pero también tiene a Naná, a Hermeto, a grandes músicos que siempre tuvo cerca y que le enseñan el principio de todo, o sea que antes de cualquier conocimiento en coco, en cualquier expresión de la cultura, la generosidad, el respeto, la escucha son como la primera lección de música o cualquier otra arte que conecte a la gente. E agora? Agora, No sé. Abrimos para pregunta, sí. No sé, sí, porque la idea era que hablaras un poco, ¿no? de los desafíos de ser madres, artistas, ¿no? Pero nos contaste más o menos un poco como claro, llevabas a Zuri para todos los lados cuando era pequeñito. Y tú también, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia como mujer artista aquí. Es madre. que, vale, pues os contaré, se parece mucho a la experiencia de Nega, salvo la diferencia que yo creo que el hecho de estar en Europa, es lo que hablaba con Nega, hay una parte de la estructura que nos anestesia en algún punto, o sea, hay algo ahí en Brasil, en muchos países de Latinoamérica, que es una urgencia en que para la parte buena y para la parte mala hace con que las cosas sean muy viscerales, ¿no? El arte que sale es un arte que sale de las entrañas y la gente está continuamente sob alerta, porque hay un básico que no está garantizado por defecto, no, tienes que pelear como un león, o sea, salud, educación, seguridad, son cosas que no están garantidas y esto exige que uno esté sob alerta todo el rato, es la sensación que... Y aquí, sin embargo, no, aquí padecemos de otras carencias, pero esto es algo en que no tengo que pensar cada día, o sea, con que no tenga trabajo, mis niños podrán ir al cole y si nos pasa algo, vamos a urgencias. Y veo que esto es lo que cambia, ¿no? Que me mantuvo aquí por tantos años y me mantiene aquí hasta hoy, que aunque no tenga esta red de familias, ¿no? Y esta construcción de
de las memorias emocionales, de lo que nos constituye, finalmente no las tengo, o sea, tengo a 13.000 kilómetros de mí, mi familia y la cultura popular que mucho me nutre y me hace reconocerme como persona, pero tengo esta tranquilidad de tener esto garantizado y es lo que intento explicar a mis niños. Y también como tenerles y seguir trabajando y componiendo y impartiendo clases fue algo que no tenía la posibilidad de hacer distinto, o sea, como no podía, no tenía opción, o sea, ni consideré dejar, porque era es mi manera de existir, de expresarme, de organizarme emocionalmente, y finalmente ellos entienden, ¿no? O sea, como finalmente las cosas caminan porque nacen con esta realidad, como Zuri, como tú, como los niños, y como esto es lo que toca, ¿no? Vine en esta familia, en esta dinámica, así es, y es mi realidad, y qué bien que tengo esta oportunidad de tener una familia que me quiere y un entorno sano y acceso a educación y todo esto. Sin más. Podríamos hacer una canción antes de abrir a las preguntas, Sí, claro. ¿no? Claro, sí. Pedro, ¿tiempo nos controlará a vosotros? Sí. Eu canto, você bebeu cachaça? Eu canto coro. Nós vamos dar. Espera aí, menina, vai dar tudo certo, viu? Não vou olhar o cenário, não. Ei, Com agudo. ficou agudo. Bora. Peraí, eu vou segurar os dois, ó. Segura um. Minha gente. Os pedestais, meus amores. Ó, vou falar dessa música rapidinho, André. Essa música é minha. Deixa eu tirar o chiclete. É? Eu não engoli o bicho. Porque o trava-língua é triste. Essa música é minha. O nome dela é Passareio. Ai, o pedestal é. Obrigada, coração. Obrigada. Menino bacana. Pedro, como sou ótima produtora. Abalaste, bebê. O homem não tá entendendo nada. Abalaste. Como é o nome dele? Esqueci. Júnior. O Pedro apresentou. Aqui, amor. Meu Deus, esse nome. Check. Não, só Ah, menino, tem uma história. Sendo. Sim, aí eu fiz essa música. O nome dela é Passareio. Certa vez, eu vou contar rápido. Certa vez eu estava andando lá em Recife e apareceu um senhor com a gaiola com 2 pássaros dentro. Aí, quando eu vi aquilo, eu disse, é o quê, rapaz? Aí eu disse, opa, tudo bom, meu querido? Tudo ótimo, tudo. O senhor sabe aqui onde é que fica o Teatro do Parque? Aí ele se virou para dizer, olha, você vai assim. Aí não deu tempo, né? Eu disse, mas pai, quem são essas pessoas aí dentro? Aí ele disse, oxe, é minha sabiá, canta lindo. Eu digo, é. E outro que eu esqueci o nome do pobre. Aí eu digo, tá bom, deixa eu ver, rapaz, tão bonitinho. Aí ele vacilou, abri a gaiola, tangiu os 2 para fora, voaram, eu corri. Pode dizer isso é importante. Esta canción nació de una situación en que caminaba por la calle y había un señor con una gaiola, una jaula con 2 pajaritos, y ella vio a los pajaritos y empezó a hablar con este señor y le preguntó, ¿sabes dónde está la iglesia de no sé qué? Intentó distraerle y en un momento él se despistó y ella abrió la puerta de la jaula y libertó a los pajaritos. Y luego salió corriendo. Saí correndo. Aí eu fui para casa, eu tô aqui, né, falando, contando a história. Não sei se esse homem morreu, não. Ele ficou puto lá. Ó, aí assim, ó. Refrão. O passareio que vem da mata. Vai. O passareio que vem da mata. Chamar tudinho. Rolinha roxa, sabiá de laranjeira, João de Barro, bem te vi, de beija-flor. Asa branca, cauã e azulão, ouro, tal não é o tal do meu sertão.
Pico de lacre, borralhara, cabeçudo, caburé, faz um pardal, petica, periquiti, bacurau, guaracabuço, guaracava de olheira e ampins, e dedê, tem jaçanã e pica-pau. Chama! O passareio que vem da mata. Vai! Chama! Rolinha roxa, sabia de laranjeira, João de barro, vem te vi, e beija-flor. Asa branca, cauã e azulão, ouro, tal não é o tal do meu sertão. Bico de lacre, borralhara, cabeçudo, caburé, faz um pardal, petica, periquiti, bacurau, guaracabuço, guaracava de olheira, e ampins, e dedê, tem jaçanã e pica-pau. Fogo pagou e flautim, gritador pitiguari, quero, quero, suriri, cantando com juriti. Fogo pagou e flautim, gritador pitiguari, quero, quero, suriri, cantando com juriti. Vai! O passareio o passareio, ai, que vem da mata. Bora de novo, Jabu, tá tão lindo. Vai. O passareio que vem da mata. De novo. O passareio que vem da mata. Participações especialíssimas dessas lindeusas. Passareio. Negadeza. Bueno, se queréis hacer alguna pregunta, a nega, Vou ficar ahora aqui, es tá? la hora. Passar? Vai, Vicente. Vai para Vicente, vê. Mas Vicente. Vansan, nunca mais serás Vansan. Vai, Vansan. É Vicente. Vai, Vicente. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por este evento. Es muy interesante. Olha, Perdón. se é cerveja, falta. Tengo una pregunta para los dos. Es solo una curiosidad. Las dos se van mucho de gira, entonces se van lejos de su casa. Y quiero saber un poco sus hijos, sus hijas, cómo perciben esto y que, no sé, que se comunican. Sí, me imagino que obviamente es algo difícil porque hay la separación, pero a la vez me imagino en mi cabeza, pero creo que es la realidad, que también hay una admiración de vuestro hijo por lo que hace. Entonces, no sé si pueden contar esto. É o quê? Não, eu entendi um negócio. Quando a gente fazer gira, como é que é para a cabeça das nossas crianças, uma mistura de admiração, mas também como é que é gestionar isso? Gira de quê? Turnê. Ah, sim. Então, como ele já está acostumado, né? Desde a hora que ele nasceu, ele está acostumado que eu sempre saí mais, né? Passei o tempo, o período de amamentação e tudo, mas para turnês longas eu fui, ele já estava com 3 anos, né? Mais longas, assim. Esse ano é que eu vou estar mais ausente do Brasil, mas eu estou sempre com ele, sempre em contato o tempo todo, 24 horas. E ele e o pai e eu, a gente tem uma parceria muito maravilhosa. Nós somos separados, mas moramos todo mundo juntos, amufumbado. Cada um tem seu quarto, tem sua vida, né? Então, ele está acostumado com isso, de eu sempre viajar. A mamãe vai viajar, vai trabalhar, tá bom? Tá bom, mamãe, não se preocupe, não. E assim, ele está acostumado a ficar com o pai enquanto eu viajo para trabalhar. Mas se o pai botar o pé fora assim, papai, você vai para onde? Não, pai, vai, veja só, não tem que lá, tudo lá. Né? O amor é imenso, mas eu acostumei, eu tive que fazer isso, porque eu não podia ficar, né? E assim, os eventos que ele pode ir, que ele sempre pôde ir, ele sempre ia comigo, desde criancinha, avião, desce, sobe, bora, vamos, no mesmo movimento que eu sempre vivi, eu sempre levei ele do mesmo jeito que eu, porque para mim sempre foi muito normal, né? E ele sempre lidou muito bem com tudo isso, estava tudo certo. Eu adorava e adoro até hoje. Tá lá o tempo todo, mãe, eu tô doido para ir, quero chegar aí, eu digo, espera, daqui a pouco. Bueno, dijo que su hijo se acostumbró y que el papá que se queda el niño tienen un muy buen equipo, entonces más o menos se van organizando y que estuvo con él hasta los 3 años, después se fue de gira y
yo bueno, creo que es igual, ¿no? Lo que dijo Nega, y también viene de encuentro con lo que había hablado al principio de esta relación con hombres y mujeres y esta delimitación, ¿no? De espacios. Yo creo que lo que permite a nosotras mujeres vivir esta relación, esta expresión como artistas, pero seguir manteniendo esto como madres, es tener a parceros tan impresionantes como lo que afortunadamente hay aquí dos buenos ejemplos, ¿no? Que esto cambia absolutamente la realidad, porque para los niños es como no está la mamá, pero está la sensación de cuidado, de cariño, la escucha, y esto se ajusta muy bien si hay un buen equipo. O sea, a mí lo que me permitió viajar y seguir trabajando con Aion y explicar a los niños, porque los niños, ellos, la referencia que tienen es esta realidad. O sea, si lo transmites bien y si el niño se siente bien, no hay una fórmula. O sea, no estoy hablando de un exagero de maltratos o algo así, pero es la realidad. O sea, papá y mamá son un equipo, mamá se va de viaje, está papá, papá se va, está mamá, está bien. O sea, me falta algo, ¿no? Y esto es lo que siento de ahora. Gael tiene 12 años, Pedro y Rosa tienen 9, y veo que en este sentido formulan bastante bien en la cabeza. O sea, no hay una falta o no hay una desconstrucción de un ideal, ¿no? Que en el lar tiene que ser papá y mamá así, y mamá está cocinando y cuidando la casa. O sea, porque esto es algo que se les impone, ¿no? Cuando nacen, así como es como un modelo que les parece que... Y cuando ya crecen con esta realidad, formulan de la sensación, ¿no? Está normal, está bastante bien. O sea, ¿tu mamá te hace falta? No, estamos mucho tiempo juntos y cuando está, porque esto es algo también que... ¿no? Cuando estoy, son ellos mi prioridad. Entonces, me parece que esta es la clave, tener a un buen parceiro, que puede ser una buena parcera, o sea, no cambia, pero tener equipo, porque esto de sola, madre sola, me imagino que esto sí tiene que ser heavy, pero tener a un equipo que vamos ahí mano a mano permite vivir estas dos versiones de, ¿no? Entendesse, Bê? Entendeu, não? Vou apertar ele não, pai. Obrigada. Pode ser em português, brasileiro? A pergunta? Pode. Tá. Primeiramente, agradecer essa força, né? Bom, que vem de vocês, assim, e é um prazer escutar e saber, né? Estar tão perto de uma pessoa que esteve tão perto, né? Ou está de referências da música brasileira muito, muito forte. E chega a ser, parece até mentira, né? É sério que você esteve com toda essa galera? Hermeto Pascoal, Sila, tua avó, tua mãe, né? Meu Deus. Então, meio assim, mágico. Não sei, parece que é algo impossível. E minha pergunta não é tanto da maternidade, não sou mãe ainda, me interessa muito o tema, mas eu aproveitar, né, que estou com você que tão pertinho. Minha pergunta vai mais com o sentido que você falou, né, essa história da tua avó, de passar esse legado para você, né, de continuar com a cultura popular e com a arte, com a transmissão desse conhecimento que é muito pela via oral, né? Ainda mais que a tua mãe sim, estudou, né? É muito a parte mais teórica, mas o coco, como outras tradições, né, que são muito importantes nessa a transmissão do conhecimento pela oralidade. Fica a minha pergunta, nós que não somos do núcleo, não nascemos na nata, assim como você, mas somos amantes também, né, dessa cultura, se tem alguma recomendação de como que a gente também pode fazer parte, né, desse legado, como que nós podemos também ser transmissores desse conhecimento, ou quais são, não sei, dicas, raízes, por onde começar. É importante que a gente vá para lá e veja, né, o trabalho que vocês fazem. Qual seria uma dica, não sei, pudesse dar uma dica para quem tem vontade de transmitir também, né, aprender e transmitir esse conhecimento aqui na Europa, principalmente, que tem muita fome, né, de cultura, e vocês têm muito para oferecer, né? Como que a gente, pessoas humanas, podem
tá ajudando, talvez, nessa onda aí de transmitir. Pero Mola, essa pergunta só é legal de traduzir. né? Resumiendo, la pregunta era, teniendo el coco y como, bueno, tanto el coco como otras muchas manifestaciones brasileñas culturales, que ha sido negada, ¿no? La parte de teoría, de estudiarla, de transmitirlas en papel, pero sí que, o sea, fueron transmitidas mucho por la oralidad y bueno, y de muchas personas que lo hacen bien, pero que como su abuela le pasó ese legado, ¿no? De seguir con esta transmisión de conocimiento, como nosotros, que no somos de ahí, de la cultura, podemos también ser parte de esta transmisión de conocimiento. Hay todo ese tema también de apropiación cultural, ¿no? Yo soy del sur, nordeste, o sea, puedo hacerlo, ¿no? Como pedir permiso por hacerlo también y pasar el poquito que sabemos. Adelante. Então, eu sempre faço muita vivência, né? Porque sobre coco a gente acha alguma coisa na internet, né? Sobre o coco em si. Mas a vivência de estar, né, com elas, com todas as mestras, né, da cultura popular, ou todos os mestres da cultura popular, é mágico isso realmente. Uma das coisas que eu acho muito importante, né, que é o respeito, e sempre convidar um mestre, sempre trazer, se juntar, fazer essa rede de apoio, porque ele gosta de fazer esse repasse. É muito importante eu fico do lado do mestre Galo Preto desde o minuto que eu encontro com ele até o minuto de eu ir embora, chorando, porque eu não quero ir embora, né? Eu moro no Rio de Janeiro, mas eu estou o tempo inteiro em Pernambuco e o tempo inteiro em contato com eles, assim, porque é muito maravilhoso a gente escutar todas as histórias de um mestre. O mestre Galo Preto, ele explica, ele fala tudo. O mestre Galo Preto tem aquela voz rouca dele porque ele sofreu muito na ditadura, né? Ele apanhou bastante e perdeu um processo, foi bem complicado, das cordas vocais e tal. E o mestre tem muita história, muito saber, né, para repassar. Então, isso é muito importante, essa vivência, tanto de ir lá como prestigiar, respeitar o mestre, né, e tratá-lo como eles merecem, como importantíssimo, né, se todo mundo se organizar e trazer mesmo. Eu sempre falo no Rio de Janeiro, traga um mestre, você gosta de fazer cultura popular, veja o que é que vocês conseguem com o grupo de vocês, tragam os mestres aqui para dar palestra para vocês e aí retribuam também com carinho, respeito e cachê decente, né? Coisas que o estado de Pernambuco não faz, porque assim é uma outra coisa, que isso é uma parada que é desde o alicerce da história, que são muitos mestres. É muito fácil você sair em Olinda, porque tem um coco, tem um maracatu, tem um caboclinho, tem uma foché, tem um frevo, tem não sei o que lá. Então as pessoas estão acostumadas. Eu não vou não ligo não, porque quando eu sair de casa eu tenho. E a partir do momento que você deixa o seu estado, como eu, que eu deixei, não foi por falta de amor, não, é por trabalho mesmo, porque não tem lá. E nem vou estar pegando dinheiro de mestre por nada, porque eu trabalho com mestre para ajudar, na verdade, né, eles, porque não é o mestre, são as ramificações, é o mestre, é um filho, é um neto, a família do neto, a família do pai, a família do sei lá, o pai, o filho, não, enfim. E eu chegar lá para tocar com o mestre por causa para ganhar cachê, eu não vou. Se eu não puder fazer algum trabalho, né, pro bono, qualquer coisa, e tá lidando com amor, tá apoiando, sempre procurando saber como é que tá a saúde, como é que tá tudo, eu não faço. Eu já tive vários processos na prefeitura de Olinda, de chegar, de reivindicar, de brigar, e eu tô sem energia e estou me juntando com muita gente para esse apoio. Então é isso, é vocês mesmo que se juntarem e prestigiar né, e respeitar e trazer o mestre para eles fazerem, porque eles sentem falta. Minha mãe sentia falta disso. O estado de Pernambuco nunca cuidou e ela só queria cantar, somente, né? E eles gostam de repassar, isso é importantíssimo. O que eu falo da minha avó e da minha mãe, de todos eles, é porque elas não estão mais aqui, né? Mas eu sempre vou para o Rio com Dona Sila, com Dona Célia, Dona Célia faleceu também, é a irmã de Dona Sila, com Dona Glorinha, fui com Dona Sila e Mestre Galo. São e quando você toca assim com essa galera, você nunca cobra, Neiva? Não, eu não cobro. Faz muito tempo também que eu não faço, porque o filho de Dona Célia toca, Dona Sila toca, o neto de Dona Glorinha toca. Bota seu neto para tocar, porque fica tudo dentro de casa, os cachês. Bota o povo aí. Quer o quê? Não, ele não sabe tocar, não. Peraí, eu vou passar algumas coisas para ele. Essa é a minha contribuição. Eu não estou no carnaval já 2 anos que a gente não tem carnaval.
e esse ano eu estou aqui, porque assim, os trabalhos que eu fazia era a produção de minha mãe e da minha avó, né? Fazia produção, recebia para isso, porque o projeto era de acordo com os valores e tal, tudo organizado. Mas o mestre que fica esperando a prefeitura dar um show, miado, eu vou fazer o quê? Para pegar a marca dinheiro do homem ali, um cachê, ter que me pagar um cachê? Não vou, não vou, sabe? Sinto falta de trabalhar com eles quando eu posso, porque eu tenho que me manter também, minha gente, quando eu posso. Quando eu não estou trabalhando com outras pessoas, né, com outras bandas, comigo mesma, eu vou dar a maior força. Se eu tivesse Pernambuco, eu estava lá com eles, mas por cachê, não. Bueno, Vai. me preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo relacionarse? Brasil es gigante, ella está ahí en el sur y esto se produce ahí en el norte y le mueve, le emociona, pero hay esta cuestión, ¿no? De apropiación cultural y cómo consumir, y porque me nutre, como tengo un hambre de esto, pero cómo hacer bien, porque veo que es una cosa que se mantiene por tradición oral y cómo demuestro el respeto y qué puedo hacer para mantener. Y Nega decía que es como promover oportunidad para esta gente, porque ellos viven de los conciertos y son pocos y los gobiernos, los ayuntamientos no les cuidan, no les dan nada, que su madre se murió y tenía solo lo que quería era cantar y se fue haciendo mayor y esta gente termina que es muy común, ¿no, Nega? Estas historias, como grandes maestros que escuchamos y todo, tienen un final de vida súper duro porque no hay una escucha, una atención por parte de gobiernos y se quedan ahí como olvidados. Entonces, la gente que trabaja con esto, la gente que consume esta cultura, que crear oportunidad, ¿no? Invitar a esta gente y divulgar y pagarles caché, que esto es una manera, ¿no? Utilizar esta fuerza y esta capacidad de convocar gente, de crear oportunidades y traer a esta gente. Esto así se puede retribuir. E a maioria deles, eles já estão velhinhos, né, e tal. Mas a gente pode pensar em outras soluções também, né, de se juntar e fazer o mestre gravar um vídeo, sei lá, explicando como era a sua história. Isso faz parte do repasse, porque o mestre morre e vai embora com ele a história dele, se a gente não souber. Eu pesquiso a história de cada um deles, sabe? Mestre Zeca do Rolete, ele tem esse nome porque ele vendia cana, rolete de cana, porque lá em Pernambuco é a cana no espeto, o rolete assim da cana de açúcar. E é isso, o Zeca do Rolete trabalha com antiguidades e tal, vende coisas antigas para poder manter ele e a família dele. Então é isso, que o mestre puder, junta aqui, é um workshop, não, o mestre não pode vir, a gente não pode trazer, mas pega essa grana de passagem e tal, qualquer coisa, e manda, o mestre manda um vídeo aqui, eu faço questão de produzir isso, com cada um deles, na boa, só por amor. E vamos ajudar, sabe? Na pandemia sofreram muito, eu fiz muita ação social, fui atrás de um, chorava, esperneava, agoniada, o mestre morrendo, o mestre com a família toda sem dinheiro para fazer nada, sem trabalho, sem absolutamente nada. É isso, estão se acabando aí. E essa questão de apropriação, eu sempre chego no grupo que, respeita o mestre, respeita a tradição do coco, vamos parar de moído, de história, vamos fazer assim, com respeito e a admiração e o amor, né, no coração. Vamos ter calma. O espaço está aí para todo mundo, né? Mas assim, vamos respeitar de onde a gente veio. Eu sempre bato na mesma tecla. Vários grupos aí que nem citam o nome de um mestre, canta a música de todos os mestres, não cita um. Igual nem sabe, não? Nem sabe quem é, não pesquisa, sabe? Bota aí de todo jeito. E é isso, meu Deus do céu, o que é que eu posso mais fazer? Eu tô assim, né? O tempo todo lutando. Mas vamos embora, né? Estou aqui, enquanto eu viver, eu estou cuidando. É cansativo, mas vamos. Bueno, compartía que por trás de estos maestros y de las historias y de los nombres particulares hay personas, historias de vida duras, y Zeca do Rolete es un maestro y rolete quiere decir la manera en que hacían los pinchos de cana. Entonces el hombre vendía ahí pinchos de cana y es un tremendo promotor del coco del Pernambuco y con la pandemia esta gente sufrió un montón y esto, estar atentos e tentar, de alguma maneira, criar oportunidades para que possam
trabajar y seguir divulgando su historia, que se muere cuando se mueren ellos, ¿no? Lo que dijo, yo busco saber las historias de los maestros, entender de dónde vienen, porque una vez se van y perdimos, Acabou. ya está, como un libro de la cultura popular de Brasil fuera, no sabemos nada foi más. Embora. Foi embora. Y- Porque até os filhos, e exemplo assim, Dona Glorinha do Coco tem filhos já, né, crescidos, velhos e tal, mas os netos, eles não querem saber da tradição, eles não acham legal, eles têm vergonha, eles acham estranho, eles não... São muitas saídas, minha gente, são muitas coisas que existem hoje em dia. Na minha época era só sambada mesmo, não tinha computador, não tinha outras saídas, outro estilo de Muchas música, fuleiragem. distracciones, ¿no? Hoy Não en tinha día. nada, era ali, a cultura popular de manhã, de tarde, de noite. É como em casa, meu filho, não tem tela não. É o quê? Vamos fazer música, vamos fazer uma música e tal. E se quiser, se ele quisesse, mesmo assim não teria. Ah. Ainda bem que ele não quer. E assim, é criança, mas assim, não é uma coisa que vai fazer bem para o meu filho estar jogando um jogo, eu sei lá. Vamos produzir, bicho, vamos fazer música, a gente é muito mais feliz com isso. Não, né? Vamos dançar um pouco, vamos. Aí vai pro passinho, tem saída demais, homem. Então, os netos não querem seguir a tradição, não querem fazer esse repasse. E aí? Morre Dona Glorinha. E aí, cadê o saber? E agora? Dona Glorinha nasceu aonde? Viveu o quê? O que foi que houve na vida dela? Dona Glorinha tem 85 anos. Eu toco com Dona Glorinha, 86. Eu toco com Dona Glorinha, ela já cantava uma música. Eu já tenho 80 anos, minha vida tem história. No leito que eu nasci, foi batizado de glória. Oh, glória, oh, glória, eu faço parte dessa história. Já cantava com Dona Glorinha, eu já tenho 80 anos, já milhões de anos. Ah, Dona Glorinha está com Glorinha 87 tá com 100 já, você não coitada, sabe. quase 90. E o que existe lá em Pernambuco é um problema sério, que é um tal de um patrimônio vivo, que é um salário mínimo miado, e todos os mestres da cultura popular, eles concorrem a esse patrimônio vivo, só são aprovados 3. Três por ano. Ano passado foi Ana Lúcia, ano retrasado foi Ana Lúcia, ano passado foi Bete de Oxum, Dona Glorinha ainda não é patrimônio vivo. Então, isso é uma vergonha para o estado de Pernambuco, eu digo e afirmo. Bueno, ella cuenta que hay un sueldo que se llama Leva quase patrimonio 90 vivo anos isso. y que como eligen 3 maestros al año para toda la cantidad de maestros que hay y los maestros se quedan ahí como peleando a ver si pueden ser seleccionados, cada año cambian, pero les dan un sueldo como poquito y que tienen que estar ahí porque solo 3 cada año. Uhum. Pronto, aí vai viver de quê? Não tem show, não tem nada. Uhum. E aí? Opa, amigo, vai, pegue, meu filho. microfone. Precisa não, tá alto bem não. Não, Tá... porque Ah, tá é. gravando. Ah, entendi. Não, vai. Vá, claro. Mas fala no microfone, porque depois eles estão gravando. Posso falar? Chega aí. Uhum. Então, eu sou Ricardo, vivo Tô aqui há muito ligado em tempo. Maitume. Sou de Recife também, Pernambuco. Sou da Aroema Lungo, sou da escola lá. Ela conhece com certeza, Uhum. a fronteira entre Recife e Olinda. Só pegando o gancho, é bastante interessante essa pergunta, né? E dentro da cultura popular, assim, no meu ver, sendo de Pernambuco e morando longe há 14, 15 anos, né? O aprendizado da cultura, a oralidade e as vivências vividas realmente é bastante importante no aprendizado dessas coisas, porque tem uma carga energética, né? Eu me identifico muito na fala dela, porque eu sou aluno de Mestre Meia-Noite. Sim, E cadê? Mestre Meia-Noite, ele é um mestre da cultura popular, e ele mora na frente da casa da minha mãe, assim, né? Às vezes a minha irmã manda foto, assim, tudo. E sempre que eu tô lá, eu tô perto dele, assim, e o aprendizado é muito sutil, sabe? Não, às vezes o cara não te ensina nem um passo. É uma história, uma coisa, um relato, ou uma história antiga, até mesmo sobre o fundamento daquele instrumento, ou daquele Exatamente. passo, que você não fez nenhuma aula, não dançou, não fez nada, mas você aprendeu pra caramba ali em 5 minutos de conversa ou em 1 hora de conversa ali com ele, sabe? Eu trouxe aqui o Biraci Santana, Bira, amo. o Biraci no evento que eu fiz, e ela foi minha professora de frevo, sabe? Eu aprendi frevo com ela, assim, a primeira pessoa. E para mim era como ver ela aqui. E eu lembro que na época ela viajava muito para a Europa,
Então, quando ela voltava toda chique, assim, negrona, alta, assim, pá. E Maravilhosa. todo mundo tinha um respeito, né, com ela, não só por isso, mas pela carga de conhecimento que ela tem. O Biraci Santana, a Ana Paula, né? Ana Paula, E meu amor. eu lembro que ela me ensinou, aprendi os passos com ela e tal, e depois eu trouxe ela aqui depois de tantos anos, e era como ficou na minha mente desde, sei lá, eu acho que eu tinha 11, 12 anos de idade, os primeiros passos que eu aprendi, sabe? Que foi rojão, tesoura, sabe? Faz que vai, mas não vai. Esses passos assim que eu aprendi, e até hoje eu lembro o dia, o dia que ela chegou, toda bonita assim, dando aula, e ela tinha uma moral, que ela vinha de fora, assim, vinha toda bonitona, assim, sempre tinha conhecimento. E eu aprendi muito com a família do Mestre Meia-Noite, né? Que é uma família inteira lá, o Biraci Santana, Ana Paula. Eles criaram o Daruê Malungo, né? Que é um centro de cultura popular que tem lá, Centro de Educação e Cultura. Então, eu acho importante quem tem interesse em aprender. Jabu foi lá e aprendeu. Jabu sabe pra caramba, assim, e é importante estar trazendo pessoas da cultura para estar repassando, assim. É importante porque você aprende muito, muito sutilmente com os mestres, sabe? Tem muita coisa que, às vezes, ele vai te falar agora, tu não vai entender agora, vai entender daqui a 5 anos. Exatamente. Eu aprendi muita coisa com Meia-Noite que eu vim entender acho que com 10 anos depois do que ele falou para mim, ou 5 anos depois, sabe? Ele trocava uma ideia comigo, eu não entendia, mas ele fala, é como que fala em código, que você ainda não está preparado para aquela informação. E tudo que essas pessoas vêm a falar contribui na tua formação como brincante, como artista, é muito sutil, sabe? É muito sutil, é muito Completamente. muito frágil isso tudo. Então, por mais que tenha, que eu sempre digo, contra mestre YouTube, mestre Google, por mais que tenha, é importante, aprendizado, sim, você aprende, mas você vivenciar uma coisa com o mestre, ali é o real, velho, ali é o aprendizado, é a oralidade, sabe? Essas culturas foram construídas, assim, a partir da oralidade, transmissão de conhecimento. Era isso. Y también lo que explicaba, ¿no? Yo creo que legitima el trabajo, ¿no? Porque o sea, tú vienes como el portavoz, ¿no? Como transmisor de información de algo que es muchísimo más grande que tú y muchísimo más antiguo. Y tú, Ricardo, o sea, digo tú, pero hablo de mí, ¿no? Yo, Jabu, que ni de Pernambuco soy, imagínate, soy de Minas Gerais y me enamoré de la cultura de ahí, fui unas cuantas veces, investigué, hice mi mejor, pero llego aquí en Europa y soy Jabu. Y el maracatú, pero el maracatú es enorme, ¿no? Es ancestral. ¿Qué carajos? Oh, disculpa, força da palavra. ¿Quién soy yo, no? Y traer a Nega, traer a Mestre Walter, Mestre Gilmar, Mestre Arlindo, es como, bendígame, ¿no? O sea, yo no soy, o sea, yo soy solo una herramienta, o sea, estoy transmitiendo una información que es mucho más grande que yo. Y si no traigo a esta gente, es como, ¿no? Es como casi um trabalho por mi ego, não? E uma ferramenta que tem seu total mérito, porque é sobre isso, é trazer as pessoas, né? Mestre Walter, que é o mestre do Maracatu Estrela Brilhante, maravilhoso, lapa de doido, meu querido, todinho. E assim, eu estou aqui agora falando sobre minhas mulheres, sobre dos meus mestres, né? Estou conversando, é isso, é muito importante. Gratidão por sua importância, Adri, também, e vocês que fazem cultura popular, porque é esse repasse que a gente precisa fazer, né? É isso aí, levar para as escolas, dar acesso às crianças à música, a instrumentos, a histórias, porque é isso, sabe? O mestre Galo fala porque só a molesta, mas minha paciência é todinha para ele. Eu fico do lado dele, ele disse, olha, minha filha, uma vez eu fui tocar, não teve show, demorou para começar a primeira apresentação e eu nem terminei nem tocando, mas eu estava vendo, tinham 2 formigas. Mestre Galo. Tinham 2 formigas. Uma estava carregando a folha, aí vinha a outra e puxava a folha e derrubava. E a outra botava a folha nas costas e ia. Aí a outra vinha de cá e derrubava a folha das costas da outra. É uma luta. Ele disse, olha, minha filha, eu não toquei, mas sabe o que foi que eu aprendi com isso? Que a gente tem que perseverar. Eu botar minha folha nas costas e ir embora cuidar. Eu digo, é isso, meu poeta, sabe? É essa essência
que muita gente merece, precisa. Tem gente que não merece, não, mas sabe, as pessoas que lidam com isso com amor, que têm respeito, é isso que as pessoas merecem. Vê, coisa linda, a festa, tá doido. É isso, né? Terminou a hora. No, esto mola, que traduzca, que tiene pinta un de cierre, porque es como un proverbio que todos se llevan a casa. Contaba de un maestro, ¿no? Hablábamos de esto, de la importancia de retribuir y entender el ciclo este de la transmisión del conocimiento, y este maestro que perdió la voz porque le pegaron en la dictadura, y ella, como le acompañaba y tenía mucha paciencia porque le contaba un montón de historias, le explicaba una historia en que fue tocar y finalmente no le llamaron, y él esperó y no le llamaban, y se puso a observar 2 hormigas. Y que una hormiga se llevaba un trozo de hoja y la otra venía y se intentaba cogerle, y él estuvo como todo el rato observando y salió de ahí con este aprendizaje. Dijo, no me llamaron a tocar, pero aprendí que en la vida tiene que perseverar porque es por las hormigas que estuve observando mucho rato. É isso. Salve os mestres, salve a cultura popular. Terminou, não foi, meu filho? Salve Negadeza, grande. Salve, Jabu. Muchas gracias. Salve, Adri. Salve. Y muchas gracias, Jabu Morales, que eres, gracias a ti que has traído la cultura popular Maracatu. Maracatu llegó a Barcelona gracias a Jabu. E Ricardo também é um grande difusor de la cultura popular, e graças a ti por haber traído todos os maestros, por trazer essa grande maestra para nós, ¿vale? E que isso siga, que siga sempre. Viva Festival Sereia, viva Ion, viva Jabu Morales, viva Negadeza! Viva! Viva Pedro, que nos invitou, Pedro! Casa América, graças. Super, um prazer. Vamos fazer uma foto. Essa coisa que tá muito bonitinha. Não tá, minha careca.